Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Sítios Cash, episódio número 052. E hoje nós vamos falar para vocês o tema, o guia definitivo da intensidade de treino. Então aqui a gente vai discutir os principais aspectos da intensidade de treino voltado para a musculação, deixa isso claro, né? A gente pretende fazer no futuro um só sobre treinamento aeróbico, mas esse vai ser bem específico da musculação. E para apresentar o podcast da Sítios aqui, sempre comigo, temos o professor Vitor Mendonça. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, tema super interessante hoje, muita gente aí que tem dúvidas sobre o tema, acho que vai facilitar muito a cabeça e vai clarear sobre o assunto. Show de bola. E a gente tem também sempre aquele pessoal que apoia aqui o trabalho da Sítios e sempre promove os produtos aqui pela nossa plataforma. Então, Vitor, quem que é o nosso patrocinador oficial do episódio de hoje? Hoje é patrocinado pelo curso completo Hipertrofia de A a Z, uma certificação online aí 100% completa com todo o passo a passo da prescrição de treinos de hipertrofia, tá? Então, se você quer entender mais sobre treinos de hipertrofia, poxa, se você viu esse podcast aqui, entendeu sobre intensidade, mas também quer entender sobre as outras variáveis, como aplicar isso no dia a dia do seu aluno, o curso Hipertrofia de A a Z é para você, tá? A gente faz ele aí para estudantes profissionais de educação física que querem prescrever o melhor treino possível e querem ser realmente o personal trainer referência, tá? De tempos em tempos a gente abre algumas turmas do curso Hipertrofia de A a Z e, inclusive, quem tá vendo esse episódio assim que ele foi ao ar aí, em abril agora de 2022, a gente tá abrindo uma nova turma, tá? Então fica atento aí às nossas redes sociais, aos e-mails aí, que a gente vai avisar assim que abrir uma nova turma. E, cara, sinceramente, vale muito a pena você fazer parte do Hipertrofia de A a Z ali, que o conteúdo é realmente bem ali focado e a gente traz tudo mesmo, todo o passo a passo ali dentro do nosso curso. Perfeito, né? Eu gosto de falar do hipertrofia de AZ, igual eu falei no último podcast, né? Que é aquela forma que você tem de ter clareza e certeza de que o teu trabalho está dando o máximo de resultado, né? Se o aluno já te contratou como personal, eu acho que o mínimo que você pode fazer é dar o melhor serviço possível para ele, garantir que o tempo que ele vai se dedicar na academia vai entregar o máximo de resultado. E isso é o que a hipertrofia de AZ faz, né? A gente tenta pegar todos os estudos científicos sobre todos os temas que você precisa aprender para garantir a hipertrofia máxima do seu aluno, tá? Então, quem quer aí dar uma aprimorada na maneira que prescreve treinamento, sem ficar só no achismo ou aquilo que o pessoal fala por aí, sem comprovação científica de nada, com certeza o Hipertrofia de AZ é um dos melhores cursos que você vai ter acesso. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, para a gente começar esse podcast aqui, a gente está fazendo uma sequência, né? A gente falou de volume de treino no último episódio. Quem não viu, assista, porque ficou bem legal, ele ficou bem completo e já esclarece. Está totalmente linkado com o que a gente vai falar aqui hoje, até porque intensidade e volume estão amplamente associados. E quando a gente fala de intensidade de treino, a gente tem que definir exatamente o que a gente está falando, porque a gente pode começar a falar direto aqui sobre intensidade de treino. E, primeiro, se a gente não falar que é na musculação, já pode ter gente que está falando, achar que a gente está falando de intensidade de treinamento aeróbio, de treinamento cardiovascular. E aí a gente já vai ter um prejuízo aí. Mas se a gente fala de intensidade de treino na musculação, mesmo assim tem gente que vai se confundir. Porque a gente tem aqui pelo menos 3 classificações principais de intensidade de treinamento. A gente quer falar cada uma para vocês, né? Que tem a que a gente usa amplamente aqui como sinônimo de intensidade, mas a gente tem que classificar todas elas para vocês entenderem, tá? Então, vai começar aí a lista? Não, você pode começar. Só vou falar que é aqui que a galera traz muitas dúvidas, né? Que a galera acaba confundindo muito essas classificações aqui de intensidade e aí que traz todo o problema aí que a galera acaba errando na hora de prescrever os treinos lá, porque não entende o que é realmente a intensidade aí quando a gente fala de intensidade. Perfeito, né? Porque, assim, cientificamente falando, academicamente falando, e tudo bem, a gente aqui está tentando falar, esclarecer de uma forma bem informal até, mesmo a gente aqui sendo profissional de educação física, entre profissionais de educação física, mas a gente, quando usa esse termo, a gente está pensando, né, em carga de treinamento. Intensidade geralmente é relacionada à carga. E essa carga pode ser relativa ou pode ser absoluta. Então, a gente pode definir que existe a intensidade relativa e tem a intensidade absoluta, né? A relativa é aquela zona de intensidade de trabalho na musculação. Então, a gente pode dizer que é, por exemplo, 80% de 1 RM ou 10 repetições máximas. Isso é uma carga, né, relativa, é uma intensidade relativa. E tem a intensidade absoluta, ou seja,
30 quilos no supino é um nível de intensidade. Se você colocar mais 5 quilos, vai ter um aumento de intensidade absoluta, né? Então, isso é uma outra forma de você avaliar, né? E é óbvio, nós temos a terceira classificação aqui, que não quer dizer carga, e que é que a maioria, quando a gente fala de intensidade com os nossos alunos, né, ali no chão da academia, eles devem entender dessa forma, que é a intensidade de esforço, né? Que é o treino ficar mais exaustivo, o treino ficar mais difícil, né? E isso é intensidade de esforço ou somente esforço. A gente aqui na CITES, quando você ouvir a gente falando intensidade, a gente está falando de carga. Quando a gente falar de esforço, a gente está falando desse tipo de intensidade que é o aluno se esforçar mais no treinamento, né? Boa, e é aqui que a galera acaba fazendo a confusão, como eu disse antes, né? Então, poxa, você pegou um artigo ali, falou lá, aumentamos a intensidade, a gente está falando de carga, beleza? Quando você pegar ali um infográfico da CITES, quando você pegar um conteúdo da CITES, a gente falou, aumentou, diminuiu a intensidade, que a gente está falando de carga, beleza? Porque se a gente falar de esforço aqui, são vários fatores ali que vão impactar na força, inclusive o volume que a gente discutiu ali no nosso último episódio, tá? E aí fica muito mais difícil da gente conseguir mensurar alguma coisa. E alguns profissionais, até mesmo para tentar ali mostrar ali que sabem mais ali, acabam confundindo mais a sua cabeça do que realmente trazendo aí clareza sobre o tema, né? Então, quando a gente está falando de intensidade, aqui a gente está falando de carga, e a gente vai falar também nesse episódio sobre intensidade de esforço, que aí é uma outra situação, mas do ponto de vista acadêmico e ciência, a gente está falando sempre de carga quando a gente fala de intensidade. E assim, eu até ouvi recentemente sobre esse termo de intensidade sendo utilizado assim na musculação, né? Por que isso acabou sendo um termo? Porque, teoricamente, nem em inglês esse termo aí seria bom para você utilizar como forma de carga. Só que quem começou a usar esses termos eram geralmente praticantes de treinamento focado em performance de força, né? Então, levantadores de peso em geral, né? Quem quer um powerlifter ou qualquer um desse esporte de levantamento de peso, né, geralmente eles começaram a utilizar esse termo na musculação e ele foi, né, permanecendo até hoje, mesmo a gente não tendo a mesma predominância desses indivíduos, né, nas salas de academia. Então, hoje, você entra numa sala de academia, você pode ter dois ali que praticam o esporte de levantamento de peso, mas hoje em dia não é tão comum, né? Hoje em dia, o comum é o aluno que está querendo ali, né, ter uma melhora do físico, uma melhora da estética. Então, esse termo intensidade para eles na época fazia todo sentido, porque, aumentar a intensidade, eu vou aumentar a intensidade, significa que eles iam botar mais carga no treinamento. Era basicamente isso, né? Para um treino de powerlifter, um treino de um cara que está treinando força, faz todo sentido, aumentou a intensidade e aumentar a carga, né? Só que então, esse termo foi sendo utilizado desde então, e aí ficou, né, a intensidade sendo carga. Só que hoje eu vejo que, assim, se você for falar com o teu aluno, hoje nós vamos treinar intenso, ele não vai entender que a gente vai usar uma carga maior. Ele vai achar assim, hoje eu vou sair mais esgotado desse treino, né? E vai achar que tem coisa a ver que nem é a carga. Por exemplo, reduzir o intervalo de recuperação pode deixar o treino com maior esforço e tudo mais, né? Inclusive, né, por exemplo, você vai utilizar um método como o drop set, que você está diminuindo a intensidade, na parte do momento que você está diminuindo carga, ele tem essa sensação de que o esforço é maior, e sim, a esforço é maior, mas a gente está diminuindo a intensidade, né? Exatamente, né? Então você está treinando com uma menor intensidade, só que um esforço maior, né? Isso aí vai acontecer bastante. Mas, então, que fique claro, a partir de agora, quando vocês ouvirem a gente falar o termo intensidade, a gente está falando de carga, tá? Ou de zonas de carga relativa, ou então até de carga absoluta. E que fique claro que, quando a gente for falar de esforço, a gente vai usar o termo esforço, né? Vai deixar o aluno mais exausto, exaurir mais a musculatura, tudo isso a gente vai usar esse termo. E a gente vai falar uma parte sobre isso aqui também. Então, a gente agora tem que entrar para dar uma série de recomendações, né? E assim, a gente vai ter dois objetivos principais aqui quando o assunto é recomendação de intensidade, que é basicamente para hipertrofia muscular e basicamente para gerar força muscular. Então, Vitor, já introduz para a gente para hipertrofia, né? Qual que é a intensidade ideal para gerar hipertrofia? Então, vamos supor, o cara quer hipertrofiar, que intensidade que ele tem que trabalhar? Boa, né? Esse é um dos temas mais interessantes aí dos últimos anos aí dentro da ciência sobre o assunto, né? Primeiramente, né, alguns estudos mostram pra gente que é possível hipertrofiar mesmo sem carga, tá? Então isso é um ponto importante aí de ser observado. Então mesmo num treino ali totalmente sem carga, a gente consegue gerar hipertrofia. Tá? Só um parênteses desse estudo aí que eu acho interessantíssimo, que esse estudo sem carga não é nem o agachamento com o peso do corpo, não, é simplesmente levantar o braço fingindo que está segurando um peso, é contrair voluntariamente o músculo só, isso.
né? É como você fazer o máximo de força possível, mas sem estar com peso nenhum ali, né? Você fingir que estava Exatamente. carregando peso, né? Isso é bem E isso interessante. hipertrofiou, tá ligado? Isso hipertrofiou o músculo, isso é bem interessante. Exato. E sempre se achou, né, nos anos 90, ali, você iria abrir um livro, por exemplo, sempre se achou que a ideia ali de hipertrofia ficaria dentro daquela zona ali, né, de 8 a 12 repetições e a carga relativa a essa zona, né? E hoje a gente tem estudos mostrando aí que de 3 até 30 repetições a gente consegue gerar hipertrofia, tá? A gente vai até depois discutir sobre o custo-benefício disso daí, né? Mas a gente sabe que hoje a gente consegue ter uma hipertrofia otimizada, uma hipertrofia máxima, dentro de uma zona de repetições bem maior, tá? Que eu diria aí que é de 3 a 30 repetições, mais ou menos. Perfeito, né? Então, eu acho que essa foi uma das maiores evoluções no sentido de intensidade, dos estudos sobre intensidade, foi descobrir que você consegue hipertrofiar com baixíssima carga de treinamento, né? E isso abre, assim, um leque de oportunidade muito grande, porque, assim, a gente vai falar aqui de treino otimizado, de carga otimizada para hipertrofia, para gerar o máximo de resultado, mas mesmo com cargas baixíssimas ali, de 20% de uma repetição máxima, né? Que a gente está falando ali de fazer mais de 30 repetições do movimento, isso, né, foi assim, gerou hipertrofia de certa forma, não gerou o máximo, mas gerou hipertrofia de certa forma. Então, quando a gente fala de gerar resultado de hipertrofia, a gente está falando que dá para você trabalhar com cargas baixíssimas. E aí eu acho que é legal porque, pô, muitos alunos hoje se sentem limitados, não gostam de ir na academia, não tem tempo para ir na academia, e pô, aí entra total aí você treinar em casa com o peso do corpo e ser uma estratégia efetiva para você hipertrofiar. Basta você saber manipular as variáveis. Se você souber manipular as variáveis, você consegue hipertrofiar mesmo sem utilizar nenhuma sobrecarga, né? Você vai utilizar métodos, vai utilizar ali manipulação de volume, intensidade, frequência, né? E também intervalos de recuperação, e aí você consegue bons resultados, né? Então, assim, isso eu acho mais legal do que a gente aprendeu, porque eu e o Vitor, por exemplo, na nossa época da faculdade, a gente ainda aprendia, né? Que pô, a zona da hipertrofia é 8 a 12, zona de força vai de 2 a 6, né? Zona de 12 a 15 é para você resistência muscular. O que a gente achava mega avançado, porque uma galera anterior, né, aprendia assim: não, para você manter o seu físico, você faz ali 10 repetições. Para você, né, queimar gordura localizada, você faz 15 repetições, né, cara? E para Definir. você hipertrofiar, você faz um pouco menos de repetição. Então, assim, a galera tinha uma concepção até diferente do que a gente teve na nossa época, que já estava equivocada também, né? E algumas pessoas podem ter se perdido aqui na hora que a gente foi falar sobre o tema, falou, pô, mas os caras estão falando de carga, do nada começou a falar de repetições, tá? Por quê? Porque basicamente a carga ela vai ser relativa, tá? O número de repetições que a gente vai fazer vai ser relativo à carga ali. Tudo isso partindo do pressuposto que você está fazendo ali treinos próximo à sua falha muscular, tá? Então, poxa, se eu aumento a minha carga, eu vou diminuindo o meu número de repetições. Se eu diminuo a minha carga, eu vou conseguir fazer um maior número de repetições, tá? Então elas estão sempre interligadas. Associadas, né? A gente até falou isso no nosso podcast sobre volume de treino, né? Que não Exato. tem como você treinando sempre próximo da falha muscular ou na falha muscular, você sempre vai estar ajustando repetições e cargas juntos, né? Então, é até mais prático, né? E isso se demonstrou até mais efetivo. Teve um estudo bem interessante aí, vai rolar infográfico, hein, Vitor? Já estou até avisando já de antemão, né? Foi um estudo bem legal que eles viram que, assim, se você der uma amplitude de repetições para o seu aluno trabalhar, ó, você vai trabalhar de 8 a 10 repetições máximas, tá? E aí você vai fazendo os ajustes, a progressão ao longo do tempo, né? Trabalhando nessa amplitude de carga, né? Fazendo sempre 8 a 10. Então, se sair for para 11, está na hora de subir a carga e voltar para 8 repetições máximas, né? Esse ajuste de carga ele foi mais efetivo para a hipertrofia do que o ajuste de carga através de porcentagem de um RM. Então, fala assim, ó, tem que ficar sempre 80% de um RM e ficar testando ali para você achar essa porcentagem e acertar. Ou então, estipular esse 80% de um RM através de cálculo de repetições. Então, assim, a zona ali de repetições, né, sendo usada como progressão, foi melhor para hipertrofia. Então, por isso que é o termo que a gente acha mais fácil até de utilizar com os nossos alunos. Vai botar na planilha de treino dele lá, vou botar 80% de um RM. Cara, vai só dificultar a vida dele à toa, sabe? Isso aí não vai ser mais efetivo para o trabalho, né? Coloca ali de 8 a 10 repetições máximas, coloca ali de 10 a 12, né? Isso vai ser prático para ele e até para você, saber a zona exata que ele está treinando, né? Que ele pode ficar aqui na cabeça 80% de um RM, aí ele vai lá testar, joga às vezes uma equaçãozinha lá para saber qual que é o RM dele, só que aí no final das contas, essa tradução toda já tem uma perda, enfim, né? A zona de repetição sempre vai ser mais interessante quando a gente fala de intensidade, até para dar recomendações.
Boa, né? Só sempre falar os RMs aí, né? As repetições máximas são super interessantes para estudos científicos, né? Você tem uma padronização ali, mas no dia a dia a gente gosta de utilizar ali a zona de repetições, é muito mais fácil de aplicar, e aí basta você ali aos poucos ir educando o seu aluno para ele conseguir se encaixar bem ali, né? Tem aluno às vezes que tem medo de aumentar o peso, né? Mas é simples, né? Então, poxa, ele colocou um peso lá, tá fazendo 8 repetições, no outro dia faz 9, no outro dia faz 10, opa, passou para 11 aqui, você colocou que é de 8 a 10, você vai lá e diminui o peso, tá? E aumenta o peso, né? E ele vai fazendo dessa forma. Tem um dia que ele não está se sentindo muito bem, ele pode diminuir o peso, ele vai ficar sempre naquela zona ali, tá? Acho que é um formato que se aplica muito bem e com a educação do seu aluno ele vai cada vez mais acertando esse peso da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. E assim, agora vamos ser bem técnico aqui então, em termos de zona ideal de número de repetições para repetições máximas ou próximo da máxima que você deve trabalhar com seus alunos que querem hipertrofia. E vamos ser bem prático, pegando o quê? Os estudos científicos que a gente tem até hoje falando sobre o tema e também traduzindo isso para a prática, né? Porque vocês vão ver que na prática a gente vai ter boas conclusões. Então, primeira coisa assim, pô, tem um estudo clássico, né, cara, que a gente já fez infográfico aqui, que mostrava que assim, 20% de uma repetição máxima foi o suficiente para ter hipertrofia. Mas a partir de 40% de uma repetição máxima foi onde os níveis de hipertrofia foram todos equiparados, tá? Então, 40 com 60 com 80%, né, foi tudo equiparado num estudo aí que foi publicado nos últimos anos. E aí, pô, muita gente falou assim, cara, que interessante, saiu recentemente também uma revisão sistemática sobre o tema falando a mesma coisa, tá? Mais ou menos acima de 40% de uma repetição máxima. Se você estiver trabalhando com estímulos até a falha, você vai ter o máximo de hipertrofia possível, né? E contando que você esteja equalizando sempre o volume, que é aí que eu acho que está a grande chave para a recomendação que a gente vai passar para vocês, né? Porque que acontece, né? A gente tem um estudo famoso também do Brad Schoenfeld que mostrou que, pô, quando você trabalha com cargas altas, né? Você trabalhar ali com 3 repetições máximas, né? É muito peso na barra, né? Quem já fez um teste de 3 RM sabe como é que é trabalhar com 3 repetições máximas, né? Você tem o mesmo nível de hipertrofia do que se você trabalhar com 10 repetições máximas, contanto que o volume seja equalizado. E eu acho que é aí que está o segredo da gente ver avaliar o custo-benefício de cada um, né? Que aí foi até o estudo que eu acho que eu mandei para você hoje de mais cedo, cara, que era assim, comparando, né, o pessoal que fez 3 séries de 12 repetições máximas, 4 séries de 8 repetições máximas ou 7 séries de 3 repetições máximas. Então, tipo assim, eles fizeram isso, por que eles fizeram essa diferença assim? Para equalizar o volume. Então percebe que a galera que treinou força pura ali, né, que treinou com 3 repetições máximas, teve que fazer 7 séries, enquanto o pessoal que fez 12 repetições máximas fez só 3 séries, tá? E aí, esse pessoal todo ganhou o mesmo nível de hipertrofia, hipertrofiou da mesma forma. Então foi o mesmo nível de hipertrofia. Só que a diferença toda que eu vejo o custo-benefício é que o pessoal que treinou com carga muito alta, beleza, hipertrofiou da mesma forma, mas teve que fazer 7 séries com 3 repetições máximas, que eu acho que é algo que, assim, até do ponto de vista psicológico é mais difícil de se fazer, né? Uhum. E com certeza, para conseguir fazer essas 3 repetições máximas, você precisa de um descanso também maior ali, o que já dificulta. Esse treino já estou imaginando esse Aumenta o treino aí tempo, super né? longo, né? Com certeza, exatamente. E aí, você partindo desse pressuposto, fala assim, pô, os caras fizeram 3 séries de 12 repetições máximas e o outro fez 7 séries de 3 e o de 3 foi melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 de 20 repetições máximas, né? E aí eu vou ter um resultado ainda melhor. E esse estudo não comparou isso, tá? Mas o que eu vou te adiantar logo de cara aqui? Primeiro, eu acho que conforme você vai reduzindo essa intensidade e aumentando o número de repetições, vai ficando cada vez mais difícil você atingir a falha realmente, né? Você virar para mim e atingir a falha com 30 repetições máximas. Cara, é algo bem difícil e desagradável. Por que eu acho que é desagradável? Porque chega um certo momento que você já está sentindo dor e está continuando a série. Porque para atingir a falha você não pode conseguir fazer mais uma repetição. Só que a carga é tão baixa para você atingir 30, 40 repetições máximas que você vai continuando a série, vai continuando a série. E aí chega uma hora que você está sentindo muita dor durante a série, ainda antes de acabar a série, e mesmo assim você tem que continuar. Então, acho que assim, não é nada legal você utilizar uma zona muito alta, né? Porque do ponto de vista é até difícil de chegar. Eu acho que assim, se a gente pedir para os nossos alunos comuns da academia fazerem isso, muitos não vão conseguir chegar na falha muscular.
porque eu acho que assim vai chegar uma hora que vai sentir muita dor, vai ser desagradável, ele não vai conseguir, né, atingir. Então, para te dar uma recomendação bem prática aqui, né, a gente vai voltar um pouco às origens, mas eu vou te recomendar ir de 8 a 15 repetições máximas, né? Pode de vez em quando jogar ali 6 repetições máximas para aumentar um pouco a intensidade, trabalhar com cargas mais altas, mas por incrível que pareça, né, a gente volta um pouco nas origens dessa recomendação, que eu acho que assim, em termos de custo-benefício, eu acho que é o melhor que você vai ter, né? Eu acho que eu só abriria um pouco mais, né? Acho que a gente pode botar, ao invés de 8 a 12, a gente pode botar de 6 a 15, por exemplo, que eu acho que é uma intensidade ali que Perfeito. vai ser um bom custo-benefício. Mas eu acho que ir muito acima disso, em número de repetições, é igual eu falei, dificulta por causa da dor e do desconforto e da dificuldade de atingir a falha real, e botar uma carga mais alta e reduzir o número de repetições, né, para 3 repetições máximas, 2 repetições máximas, muito aluno não gosta de fazer, fica difícil de fazer por causa da carga que você tem que utilizar, né, e você acaba tendo que fazer muito mais séries para você, né, compensar isso. Então, não vale a pena do mesmo jeito, né? E o que eu gosto sempre de falar, cara, o convite que eu faço a você aí que é profissional, cara, testa em você mesmo, só para você ter uma ideia de como que é, tá? Então, por exemplo, o exercício ali que você faz 12 repetições, cara, aumenta ali o peso e bota ali para 3 repetições máximas e faz, por exemplo, o estudo que o Renato falou ali, 7 séries. Cara, é difícil, você vai ver ali que é muito difícil você aplicar isso no dia a dia. E o 30 repetições máximas é muito mais difícil, tá? Eu acho que é bem complicado. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer um teste desse. Eu tava ali com o meu peso ali no supino, eu falei, vou diminuir metade do peso aqui, vou ver o que que dá. E eu fazia mais ou menos 12 repetições. Cara, quando chegou na 12 repetições ali, com o peso que tava pela metade, eu já tava todo exaurido. Eu falei, caramba, mas eu diminui o peso pela metade, o que tá acontecendo aqui, né? E aí você vai fazer ali 14, 15, 16, você tá todo destruído já, você sabe que você consegue mais, mas tá muito fadigado, sabe? Então, assim, é muito difícil você conseguir chegar, igual o Renato falou, na falha muscular ali, com uma zona de repetições bem mais alta, tá? Então, mas o convite que eu faço é você testar isso no seu dia a dia para você ver como é que é. Mas é importante a gente entender que a ciência traz pra gente que essa zona é bem maior, exatamente para você também, de vez em quando, ali, trazer algo bem diferente para o seu aluno. Eu vejo que essas diferenciações, se o aluno gosta de fazer essas variações, ele se sente bem. Nossa, agora eu estou fazendo um treino voltado de força aqui, super legal, tá? Ou então estou fazendo mais repetições aqui, estou sentindo todo exaurido, tá? De vez em quando, você fazer um teste desse aí, saber que fazendo da forma correta também vai atingir o máximo de hipertrofia, também é interessante você utilizar. E assim, o que eu acho interessante, cara, nesse episódio mesmo a gente já vai entrar nesse assunto de falha muscular, já, né? Uhum. Mas eu acho super interessante que eu acho que assim, você acabou de sugerir para as pessoas fazerem o teste nelas mesmas. E eu acho que vai ter gente que vai fazer e não vai atingir a falha achando que atingiu, sabe? Porque Concordo assim, eu plenamente. acho que o erro, por exemplo, a gente consegue pegar o erro dessas pessoas quando alguém vira para mim e fala: Renato, fiz lá na minha série de agachamento até a falha. Eu começo a pensar assim, cara, esse cara realmente fez agachamento até a falha? Será que essa falha foi real? Ele não conseguia fazer nenhuma repetição concêntrica? Porque assim, eu não estou aqui dizendo que não foi uma série difícil de se fazer e que não chegou próximo da falha, que, treino submáximo, treino fofo, igual agora está na moda de chamar, né? Eu não estou dizendo que é um treino fofo, que é um treino fácil de fazer, né? Porque se você tiver 2 repetições antes da falha, já é bem difícil, né? Uma, então, mais difícil ainda, e a falha é bem difícil, assim, quase impossível em exercícios como agachamento, por exemplo, como Perfeito. levantamento térmico, que muita gente faz, e fala, eu não fiz até a falha e tal. E aí eu sempre pergunto depois, e qual musculatura que falhou, então? Foi o que ali? Foi o abdômen, que está suportando a carga nas costas? Foi os glúteos, o quadríceps? Né? Qual musculatura sua que falhou ali na hora de fazer esses exercícios compostos? Mas eu acho que assim, a gente vai entrar nesse assunto de falha já, mas isso ainda vai ter que ter um podcast sobre isso, porque eu acho que é um assunto que é tanta falta de interpretação, né? Porque é a mesma coisa que eu até falei no vídeo de volume, né? Aí o cara fala, pô, então volume de treino é a chave aqui da hipertrofia. Aí o cara fala para mim que tá fazendo 40 séries semanais. Eu, pô, 40 séries semanais? Mas que tipo de série é essa? Manda um vídeo aí pra gente ver, né? Aí tu vê que é Exato. aquela série que o cara faz e já sai tranquilinho ali da coisa. Quer ver? Tem até um vídeo meu que já saiu que fala sobre isso. Pô, o cara fala que tá treinando até a falha e diz na mesma frase, ele fala que tá treinando até a falha e diz que 1,5 é pouco para ele se recuperar, que ele já está recuperado em 1 minuto, ele já está afim de fazer de novo a série. Cara, o cara que atinge a falha realmente, ele vai querer ficar 5 minutos sem fazer nada, sem nem conversar, tá ligado? Mas, Exato. assim, assunto para outro dia, né? Não vamos perder aqui o nosso foco. Daqui a pouco a gente Boa. fala de mais de falha, né? Eu já Mas deu vontade de falar um monte de coisa, mas vamos seguir aqui o roteiro. né? E aí, dentro dessa ideia que a gente passou, dessa recomendação de 6 repetições máximas até 15 repetições máximas, entra até o conceito que a gente fala da periodização de treinamento, que é você até utilizar desse artifício e trabalhar em zonas diferentes de repetição, né?
às vezes até indo um pouquinho além, cara, assim, nos extremos, né, para fazer algumas fases diferentes, porque teve até um estudo recente que comparou fazer 3 semanas de força muscular pura com 5 semanas de hipertrofia. Aqui a gente está falando das zonas, né, nesse sentido, tá? Força muscular, tá, trabalha ali de 3 repetições máximas até 5 repetições máximas. Hipertrofia de 8 a 12 repetições máximas. E 3 semanas de força mais 5 semanas de hipertrofia foi melhor do que fazer 8 semanas só de hipertrofia. Né? Não se sabe exatamente o motivo, pode ser que o ganho de força que eles tiveram naquele treinamento ajudou eles a carregarem mais carga no treino de hipertrofia, pode ser que eles desbloquearam ali a capacidade de gerar força e de suportar cargas mais pesadas, simplesmente psicologicamente, por estarem trabalhando com cargas mais pesadas, porque às vezes o aluno só não está colocando mais carga porque não acreditava naquilo, que não sabia que era possível trabalhar com cargas maiores, né? Mas, independente disso, trouxe um benefício. E eu acho que é interessante sim, porque, por exemplo, tem o benefício de você trabalhar com cargas mais altas, que é você ter esse ganho de força, você ter essa variação, né, para mais carga, até para você se desafiar a colocar mais cargas nos exercícios. E tem a validade também de quando você faz o treino com cargas mais baixas, que está associado a você ter ali, né, uma concentração maior no músculo. Se você não está tendo que carregar uma carga tão pesada, você consegue se concentrar mais em contrair a musculatura, em focar nessa conexão com o seu músculo que está sendo trabalhado. E isso pode ajudar, depois de certo tempo, você fazendo isso, pode te ajudar até a melhorar o seu treino de hipertrofia depois. Então, vale a pena ter essa periodização, vale a pena você fazer essas zonas. Ah, Renato, como exatamente? Pô, lá no curso de hipertrofia de AZ, a gente tem todo um passo a passo, os modelos de periodização, tudo certinho, tá? Mas se você quiser aqui algumas ideias, né? Dependendo do aluno, a gente faz uma periodização ondulatória, que é, por exemplo, fazer segunda-feira uma intensidade, na quarta outra e na sexta-feira outra, né? Para os mesmos grupamentos musculares. Você pode fazer a ondulatória semanal. Essa semana vamos treinar tudo em alta intensidade. Na semana seguinte, tudo em média intensidade, na outra, tudo em baixa intensidade, né? Tudo sempre próximo da falha ou na falha, né? Mas fazer toda essa periodização de intensidade é interessante, tem os seus benefícios, né? Desde o ponto de vista prático até do ponto de vista científico, a gente está vendo bons efeitos positivos aí na hipertrofia. Boa. E agora pensando em força, não é isso? Próximo tópico? Isso, que acho que assim, a gente falou bem de hipertrofia, tem que falar de força agora também, né? Boa. Pensando em força, e acho que é bem o que a gente já sabia há muito tempo, a gente fica na mesma coisa até hoje, tá? Os estudos mostram aí que um número baixo de repetições é a melhor opção para força aí, tá? Então, até 6 repetições ali é o ideal para força, tá? Um ponto importante que os estudos têm mostrado é que esse ganho de força, ele é específico do exercício, tá? Então, esse é um ponto importante também. Então, por exemplo, tô trabalhando aqui forte o ganho de força ali no agachamento, quer dizer, então, que na hora que eu for lá para a cadeira extensora, eu posso aumentar a carga. Não, tá? Não é bem assim. Esse ganho de força ali, ele não conversa bem aí, apesar de ser para o mesmo grupamento muscular, ele não conversa bem aí com exercícios diferentes, tá? Então, o ganho de força, ele é bem específico para aquele exercício em si. Mas, então, para ganhar força ali, a gente vai trabalhar bem dentro dessa zona de repetições ali, de até 6 repetições ali, é o ideal para ganhos de força. E lembrando que, assim, você querer fortalecer alguém é diferente de simplesmente um treino de força, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que quer qualidade de vida, saúde e tudo mais, e você fala assim, pô, tem que fortalecer ele. Ele não necessariamente tem que treinar com altas cargas, né? Porque você consegue fortalecer esse indivíduo para o dia a dia, para as ações do dia a dia dele, treinando com cargas moderadas, né? Com cargas de 8 a 12 repetições. Mas se você quiser força pura, né? Que é você fazer os movimentos explosivos mesmo, você ter esse impacto, que aí às vezes vai ser de modalidade específica e tal, aí realmente a intensidade mais alta vai fazer mais sentido. Podendo fazer também a periodização, né? Porque em alguns momentos ganhar mais massa muscular para esses indivíduos vai ser excelente também, né? Porque você ganhando mais massa muscular aumenta a sua capacidade de gerar força, né? Mas isso daí, em geral, né? A recomendação, quer ganhar força, intensidade mais alta. Bom, é importante também deixar claro que essa é a melhor opção, tá? Isso não quer dizer que quando você for fazer lá 8 a 12 repetições, você não vai ganhar força, ou até mesmo 30 repetições, Exato. tá? Então, 30 repetições vai ser pior do que 8 a 12, que vai ser por exemplo, 30, isso mesmo, que vai ser pior do que de 3 a 6, por exemplo, tá? Mas não quer dizer que você não vai ganhar, tá? Que eu acho que às vezes a galera acha que é só um botãozinho de liga e desliga, né? Pô, fiz aqui 6 repetições, ganhei força. Fiz 30, agora, opa, não ganhei. Não, você vai ganhar força também, mas não é a melhor opção para força. Poxa, eu quero ganhar força, você vai trabalhar ali com uma zona baixa de repetições.
Renato travou aí? Tá de volta, Renatão? Repetições máximas. Ué, travou? Voltou? Voltou. 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 Então, o estudo que eu tinha te falado lá, que mais cedo, né? Que tinha ali trabalho de 7 séries com 3 repetições máximas, 4 séries com 8 repetições máximas e 3 séries de 12. O pessoal com 3 séries de 12 não aumentou tanta a força quanto o pessoal que treinou com cargas mais baixas, apesar de ter tido o mesmo nível de hipertrofia. Então, isso ressalta mais uma vez, né? Então, chega um certo ponto, e igual o pessoal de 8 repetições máximas ganhou o mesmo nível de força do que o pessoal de 3 repetições máximas. Mas o pessoal de 12 repetições máximas já não conseguiu. Então, isso significa que, assim, né, você até consegue ganhar força trabalhando ali com 8 repetições máximas, 6 repetições máximas, mas chega um certo ponto que você reduz esse ganho. Você, igual você acabou de falar, né, Vitor? Você não anula esse ganho de força, você ainda ganha força, né? Só não vai ser na Exato. mesma magnitude, né? Agora a gente vai falar de uma situação tranquila aí, falha muscular. O Renato já falou sobre isso. Pessoal, valeu. Até o próximo podcast. É. Agora que eu Brincadeiras acho à que parte aí, agora a gente vai falar de intensidade de esforço. aqui entra um tópico que é muito polêmico, eu acho que assim, tá todo mundo falando de coisas diferentes e falando a mesma coisa ao mesmo tempo, né, cara? Eu fico mais. Eu tava refletindo sobre isso, até eu fiz o curso de periodização pra galera lá da City Play, né? E aí tem uma parte que eu falo sobre isso, sobre treinar até a falha ou não e tal, que a galera que já acompanha a gente sabe que a gente é a favor de ir próximo da falha, mas não treinar na falha, pensando na recuperação intratreinamento e também pós-treinamento. Então vamos supor, o cara atingiu a falha no exercício agora, neste exato momento, ele vai demorar até recuperar totalmente o sistema dele para fazer mais uma série, né, completa até a falha. Né? E às vezes você não vai ter esse tempo todo. Então, às vezes, você vai fazer lá o mesmo tempo de recuperação, 2 minutos, 3 minutos, que seja, e você vai começar a perder um pouco de performance ao longo do treinamento. Né? E se você fosse próximo da falha muscular, você já teria o mesmo nível de adaptação muscular, só que assim você está sinalizando da mesma forma, está gerando tensão mecânica da mesma forma, só que a diferença é que você não fadiga tanto o músculo e ele mantém a performance ao longo do treino. Eu acho que o melhor exemplo para dizer o que a gente está falando de falha muscular na musculação, por que a gente não recomenda, né, atingir a falha sempre. Igual, você tem que atingir a falha de vez em quando, até para você saber qual que é a sua falha, né? Porque também o aluno iniciante na academia não atinge até a falha, não, só chega próximo. Ele nem sabe o que é próximo da falha, o que é falhar, né? Então você vai ter que atingir a falha em algum momento, né? Mas qual que é o ponto? Imagina que um cara vai correr uma maratona de 42 quilômetros e ele dá um sprint logo de cara, né? Ele pode até fazer isso, dar um sprint, para, descansa, dá outro sprint, para, descansa. Ele pode até fazer uma maratona assim, mas com certeza não é o jeito mais otimizado de fazer uma maratona. E é a mesma ideia que a gente está falando aqui para o treino de hipertrofia. Não é otimizado você ir lá, esgotar o músculo ao máximo, depois ir lá, descansa um pouquinho, esgota o músculo ao máximo, só que aí já reduz um pouco a performance, que é a mesma coisa do sprint. Você consegue sprintar por quanto tempo? Né, 2 minutos, aí depois você tem que parar para descansar e vai sprintar 2 minutos, só que não vai ser percorrida a mesma distância. Né? Você já vai ter uma perda de distância porque você já está fadigado, você não conseguiu se recuperar totalmente. Né? Então, assim, esse que é um dos pontos que eu acho que tem que ficar claro aqui, que a ideia é essa. Mas por que eu acho que no final das contas tá todo mundo falando a mesma coisa? Porque o cara que tá falando assim, tem que ir até a falha, eu recomendo todo mundo ir até a falha, ele tá fazendo essa recomendação para um público que vai chegar só próximo da falha, que não vai chegar na falha realmente que a gente está falando aqui. Né? Então, acho que assim, Perfeito. quando a gente recomenda o cara chegar próximo da falha, a gente está considerando a falha real mesmo. Né? A caixa meu saiu aqui. Né? Voltou? Você estava falando aí da falha real mesmo, aí parou. Então, assim, a gente está falando aqui de você realmente atingir a falha, de você levar o músculo no limite. E que poucas pessoas sabem isso na academia. Então, vamos supor, se eu chegar hoje numa academia ali, qualquer, tá? E falar assim pro cara, ó, eu quero que você faça treinos até a falha. Eu acho que ele vai fazer exatamente o que a gente está recomendando aqui, que é atingir bem próximo da falha. Ele vai exaurir bem o músculo, mas não vai chegar no limite. Né? Então, esse é o ponto que a gente está falando, né? Não vale a pena chegar nesse limite. Né? Mas aqui a gente também não está falando que vale a pena treinar, né, em baixo esforço, né? Ter pouco esforço na academia, né? Boa, eu vou até citar aqui rapidamente, a gente fez um infográfico de um estudo de 2020, né, que ele mostrou que o grupo que treinou até a falha teve um ganho de hipertrofia de 13%, e o grupo que treinou,
não treinou até a falha, teve um ganho de 18% de hipertrofia, né? Então um ganho melhor ali para quem não foi até a falha. E esse grupo que não foi até a falha interrompeu ali 1 a 2 repetições antes de chegar na falha muscular, tá? E aí vem aquele monte de gente falando baboseira lá nos comentários, né? Não, tá errado isso daí, tem que treinar até a falha, esse treino fofo aí de 1 a 2 repetições. Cara, eu vou falar aqui pertinho do microfone, tá? Treino de 1 a 2 repetições antes de falhar é treino pesado, pesado. Se eu chegar na academia ali agora, tá? Ficar ali só com um papelzinho aqui anotando, eu te falo que 99% não chega ali, não fica com as repetições de reserva de 1 a 2, tá? 100% não chega na falha muscular, eu vou repetir. 100% não chega na falha muscular, em uma academia normal, tá? 100% Botou na reta aí, né, agora. Botei na reta aqui, tranquilo. Vou fazer, inclusive, um desafio, tá? Vou fazer um desafio aqui. Você, colega aí que tá falando, eu treino até a falha muscular. Faz um vídeo para mim, você fazendo o agachamento até a falha muscular. Manda lá no Instagram da CITES, tá? Agachamento até a falha muscular. Manda lá no Instagram da CITES, lá que a gente vai analisar aí. Eu quero ver, tá? Eu te dou certeza que você não vai até a falha muscular, beleza? Então, assim, essa que é a grande questão. Aí que tá o erro da discussão toda, tá? Quando a gente está defendendo aqui fazer um treino que não é até a falha muscular, que você vai parar ali 1 a 2 repetições antes, é um treino pesado pra caramba, é um treino de alto esforço, tá? É um treino de esforço ali quase máximo, beleza? Não é um treino fofo, não é um treino leve, tá? E aí que tá a grande dificuldade das pessoas. Qualquer treininho ali que o cara sente um esforço maior, ele fala que é até a falha muscular, e na verdade não é até a falha muscular, tá? Muitas vezes nem chega a falha técnica, né? Que é aquela hora ali que ele tem que dar uma roubada ali para continuar o exercício, e na falha realmente muscular é depois da falha técnica, tá? Então vai ter a falha técnica e vai continuar fazendo exercício e aí vai chegar na falha muscular. E aí eu te bato o martelo aqui de novo. 100% das pessoas de uma academia normal não chegam na falha muscular e algumas poucas pessoas vão deixar ali 1 a 2 repetições também, que não é fácil de acontecer, tá? Totalmente, né? Totalmente. Então, assim, cara, no final das contas, o resumo né? Eu acho que a gente que está defendendo chegar próximo da falha, a gente está falando a mesma coisa do que o cara que está defendendo até a falha nesse sentido aí, né? Então, assim, Perfeito. e se você pegar análise de vídeos de fisiculturistas, por exemplo, né? Faz um exercício aí, né? E assim, parando para pensar que o cara está sendo filmado. Então, tipo assim, isso aí já muda um pouco a maneira que ele vai treinar, né? Mas pô, você vê vários profissionais, assim, até o próprio Ronnie Coleman, por exemplo. Existe vídeo dele indo até a falha? Existe vários. Mas existe vídeo dele também que tu vê que não chegou nem próximo da falha. No final ele não tá nem assim, empurrando peso devagar. Ele simplesmente acabou, pum, solta o peso. Né? E significa que ele, não teve resultado de hipertrofia por causa disso? Pô, o cara tava assim, treinando em um altíssimo esforço, sabe? Tava treinando assim, até se exaurir. Né? E é o que a gente falou, né? Pô, o cara junta várias informações assim que eu sei que o cara já não treina nem perto da falha, né? Teve aquele estudo lá que mostrou que, por exemplo, 95,6% das pessoas que treinam na academia, né, comprovadamente cientificamente, mais de 150 pessoas avaliadas, né, dentro do salão de academia que já tinham experiência de treino, não é iniciante, tá? E mais de 95% não sabia a carga exata que treinava no supino. Fala assim, bota a carga de 10 repetições máximas aí. E a maioria subestimou, a maioria jogou a carga abaixo do que realmente era capaz. Porque a hora que os pesquisadores chegaram lá e fizeram eles atingirem a real falha, eles perceberam qual que era a zona de intensidade que eles tinham que treinar. Né? Eles perceberam ali como realmente o esforço a mais, né? Usei o termo intensidade aqui só para a galera entender, de esforço, né? Exato. Foi muito maior. Né? Então, assim, isso aí que tem que ficar claro para a gente falar. Que aí eu até coloquei um tópico para a gente discutir aqui de volume e esforço, que aí entra para tudo ser linkado, né? A gente falou da última semana de volume, e é igual eu falei, tem muita gente que sai de um podcast como aquele, a gente mostrando as evidências que o volume é o melhor fator para você modular a hipertrofia, só que aí o cara joga tudo isso em vão, né? Esquece que intensidade é fundamental também, né? Em todos os sentidos, tanto de maneira absoluta, tanto de maneira relativa, e a própria intensidade de esforço. Por quê? Intensidade, vamos avaliar de maneira absoluta. Se o aluno não está conseguindo colocar mais cargas nos exercícios ao longo do tempo, né, esse treinamento não vai ser otimizado para hipertrofia. Pode até fazer mais séries, mas ele precisa estar acumulando mais carga, ele precisa estar, né, gerando mais tensão no músculo, tá? Outra coisa, intensidade, a gente já disse aqui, tem que ter uma intensidade mínima de estímulo, senão fica até, ou subótimo, né? Se você fizer ali uma carga muito baixa, você vai ter resultado de hipertrofia, mas vai ser subótimo, e também porque se você quiser otimizar esse custo-benefício das séries que você está fazendo, você vai preferir utilizar ali, né, repetições
né, um pouco mais baixas, né, só que com uma carga maior. E por fim, né, se você avaliar essa questão do volume e esforço, eu vejo assim, pô, o cara para mim que chega falando que está fazendo 30 séries semanais, eu queria ver as 30 séries que ele faz, tá ligado? Tipo assim, como que é cada uma delas. Porque se ele falar para mim que está atingindo até próximo da falha nas 30, né, ou esse cara aí está tomando alguns ergogênicos a mais, né, ou esse cara aí já está, né, com algum... Ele tem uma genética muito acima da média, né, que aceita muita recuperação, né? Então, assim, essa discussão que eu queria trazer também, porque, assim, no final das contas, não tem como desassociar volume, intensidade e a frequência de treinamento, que vai ser aí o tópico de outro podcast, o próximo podcast que a gente for fazer, inclusive, né? Por quê? Porque acaba que eles estão associados, né? Faz parte do volume ter a intensidade, na equação de volume tem a intensidade lá, né? E fora isso, né, aquela relação que a gente falou que não é inversamente proporcional, aumenta o volume e reduz a intensidade, né, tá levando esse pressuposto, né, que o aluno já está regulado na intensidade básica de treinamento, que ele não vai fazer nenhuma dessas atrocidades que eu acabei de falar aqui, né? Perfeito. Então, treino fofo, que esse cara tem que agora, treinar fofo. Leve, né? A recomendação final, treina leve, né? Não chegue próximo à fadiga. Se fadigar um músculo, tá errado, né? Tipo isso. É isso daí. Foi o que eu entendi. Então, galera, acho que é isso de intensidade aí. A gente trouxe bastante conteúdo sobre o tema, tanto de intensidade do ponto de vista de carga, mas também de intensidade de esforço. Acho que já a gente já... Resumão, então, treina de 6 a 15 repetições máximas, né? Isso. Sempre chegando próximo da falha, 1 ou 2 repetições antes da falha, né? E tenta sempre acumular mais carga nos exercícios ao longo do tempo. Segue essa recomendação aí, que é o melhor que você vai fazer de intensidade. Perfeito. E num próximo podcast a gente vai discutir de mais uma variável aí também interessante. Não vai dar spoiler aqui não, fica atento aí para você não perder, beleza? Show de bola. E em breve nós vamos fazer um só sobre falha muscular, deve ter ou não, porque eu acho que isso aí tem bastante coisa. Vai dar briga, isso aí não vale a pena. Não, depois que tu fez esse discurso aí, eu até gostei. Eu falei assim, pô, vai ser maneiro, já vamos começar logo com esse discurso. Eu 100% aqui, atingir a falha. Muito bom. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast, então. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.